Boa noite, pessoal. Então, daqui a pouquinho a gente vai dar início a mais uma live do Hospital Moriá. Vamos só aguardar a conexão do Dr. Pofo, ver se está tudo certo. Só lembrando que essa live vai ficar gravada no Instagram. Compartilhar com alguém que vocês quiserem. Só mais um pouquinho. Esperando mais alguns segundinhos para o Dr. Pofo conectar. Oi, boa noite, Pofo. Tudo bem? Tudo certo? Você está ouvindo a gente? Boa noite, Dina. Estou ouvindo. Que bacana. Prazer em te ver. Então, ótimo. Vamos começar aqui. Eu sou Dinara Tanaka, eu sou diretora clínica do Hospital Moriá e hoje a gente vai fazer uma live bem importante para a gente. Por duas razões. Porque as valvopatias ou doenças valvares do coração vão ser cada vez mais prevalentes, já que elas estão relacionadas com a idade. E em 2030, o Brasil deve ser o quinto país mais idoso do mundo. E também porque em breve a gente vai lançar um Instituto das Doenças Valvares aqui no nosso hospital. Quem vai coordenar esse instituto é o Dr. Robinson Pofo, cirurgião cardíaco aqui. E por isso a gente o convidou para essa live tão especial. Boa noite, Pofo. Boa noite, Dina. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? E dizer que é uma honra e um prazer participar, né, de uma live assim tão importante, né? Tá ótimo. Só lembrando mais uma vez a quem estiver vendo que, primeiro, pode fazer perguntas pelo chat. A gente vai começar com algumas perguntas que a gente já recebeu antes. E essa live vai ficar guardada no Moriá para você assistir depois ou compartilhar com alguém que você queira. Então, vamos lá. A primeira pergunta, Pofo. O que são as doenças valvares e quais as suas principais causas? Muito bem. As valvopatias, elas são extremamente prevalentes, né, na população brasileira, que nem você comentou no início, né? Então, primeiro nós precisamos conceituar o que são as válvulas cardíacas, né? E o termo médico, certo, é válvula. Normalmente a gente fala válvula, né? Mas a anatomia nos ensina que é válvula. Então, dentro do coração, são 4 válvulas, né? 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. E o objetivo dessas válvulas é fazer com que o sangue passe em apenas em uma direção, né? Então, do lado esquerdo, o sangue vem dos pulmões, passa pelo átrio, ventrículo e vai para o corpo. Do lado direito, vem o sangue venoso, né, que é o sangue já sem oxigênio, passa no átrio direito, ventrículo direito e artéria pulmonar para os pulmões. Então, essas 4 válvulas, elas podem ser diretamente afetadas. E é interessante que cada válvula tem um comportamento diferente quando elas são afetadas, né? Então, assim, quais são as principais doenças que afetam essas válvulas? Então, as válvulas são a aórtica, mitral, do lado esquerdo, do lado direito a tricúspide e a válvula pulmonar. Elas podem ser acometidas por um estreitamento, que é a estenose. Então, o coração tem dificuldade de expelir o sangue de dentro da cavidade para o corpo ou para os pulmões, né? Então, essa seria a estenose. E existe a insuficiência, onde por algum motivo os componentes da válvula, que são que nem pequenas portas, elas não se encostam. Há uma falha de coaptação nessas válvulas.
né, e permite um vazamento. Então, basicamente, as válvulas podem ser afetadas por uma estenose ou por uma insuficiência. Aí nós podemos discutir, no decorrer da nossa live, sobre as causas que podem levar isso a acontecer. Certo. E é verdade que uma infecção de garganta pode causar uma doença valvar lá na frente? Essa é uma pergunta, sim, bem prevalente, que a gente recebe bastante. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que conhece, eu tive um amigo, eu tive um familiar que tinha muita dor de garganta, agora está precisando operar uma das válvulas do coração, né? E realmente isso procede, né? Então, normalmente, lá na faixa etária, até aí em torno dos 15 anos de idade, normalmente na juventude, a criança, quando ela pega uma infecção de garganta bacteriana, não viral, né? Porque toda dor de garganta, o pessoal, é uma infecção. Sim, pode ser, mas vai depender da etiologia, do que causou essa dor de garganta. Então, se ela for bacteriana, que são aquelas, aparece aquelas placas amareladas lá nas amígdalas, né? A criança, ela tem muita febre, calafrio, principalmente à noite. Isso sim pode levar, então, ao popularmente conhecido como reumatismo, né? Que seria a febre reumática. Não se sabe muito bem qual que é esse mecanismo, mas, assim, a grosso modo, quando a criança tem essa infecção de garganta de repetição, infecção bacteriana, pelo streptococcus, o organismo percebe essa bactéria e o organismo começa a lutar contra essa bactéria. Mas ele acaba causando uma doença autoimune. O organismo acha o tecido que recobre o coração e tecidos de algumas articulações como algo estranho ao organismo, então ele começa a combater a bactéria e começa a combater e a reagir contra as válvulas do coração, levando muitas vezes ao espessamento. É um processo crônico. Então, sim, a dor de garganta não bem investigada pode levar à febre reumática, né? Então, o que a gente recomenda? Toda vez que tiver dor de garganta, quando vai ser inspecionada, a criança tiver aquelas placas brancas ou amareladas, que procure o médico, porque existe sim tratamento e a gente pode evitar com que essa amidalite ou faringite possa evoluir para uma febre reumática e atacar o coração. Perfeito. E em que idade é mais comum a pessoa apresentar um problema nas válvulas cardíacas? Uhum. É interessante que a válvula cardíaca mais afetada ou mais operada é a válvula aórtica. Então, se a gente for estratificar a válvula aórtica, em pacientes acima de 75 anos de idade, 1 em cada 8 vão apresentar problemas de válvula que precisa ser feito algum tipo de intervenção. Então, a estenose valvar aórtica é mais prevalente no idoso, que é um processo degenerativo. A válvula mitral, ela aparece em pacientes um pouquinho mais jovens e do sexo feminino. Então, não é assim comum dizer, ataca mais o jovem ou ataca mais o idoso. Vai depender muito do tipo de doença que afeta cada válvula. E falando, então, em tipo de problema de válvula, esses problemas eles podem ser ou congênitos ou adquiridos. Então, os problemas congênitos, eles são tratados numa fase mais inicial, né? Uma insuficiência mitral congênita, ou então no caso da válvula aórtica bicúspide, que é muito comum já ser feito o diagnóstico na infância, ser feito acompanhamento, mas a história natural da doença mostra que esse paciente ele vai ter problema nessa válvula lá em torno de 40 a 50 anos de idade, né? E é interessante que, como que se acha um problema de válvula de válvula? Normalmente é um sopro, a grande maioria das vezes, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção no exame físico à ausculta cardíaca. Perfeito. Então, aquele soprinho, né, que os pais falam que a gente tinha quando criança, às vezes é bom investigar, né? Certeza. E quais são os sintomas, caso, né, o paciente nunca tenha tido diagnóstico Nossa. prévio? Quais sintomas mais comuns podem fazer a pessoa desconfiar? Uhum. É interessante que qual que é a forma mais comum de se encontrar esse problema de válvula é auscultando. Então, foi fazer um exame de academia, né? Ou foi fazer um check-up, o médico coloca o estetoscópio e faz o diagnóstico do sopro. Normalmente, o médico generalista ele não faz o diagnóstico etiológico, o diagnóstico da causa, né? Mas ele ausculta um sopro, que é como se fosse realmente sopraram, parece
né, que é o atrito do sangue dentro da cavidade cardíaca, de uma superfície irregular. Então, na maioria das vezes, pode ser apenas uma ausculta médica. Em alguns casos, o paciente ele começa a ter alteração no padrão de atividade física. Então, exemplo, é aquele senhor que sempre ia comprar pão de manhã cedo, ele ia numa padaria mais distante. Aí ele começa a sentir um pouquinho cansado, muda o trajeto ou deixa de ir. Então, não é aquele cansaço exacerbado, porque esse cansaço exacerbado vai aparecer mais tarde na evolução do problema de válvula, né? Então, a gente costuma dizer, a grosso modo, o paciente ele cansa mais fácil, ele apresenta cansaço, ou o termo médico é dispneia. E em casos mais extremos, ele pode ter inchaço das pernas, né? Que seria um grau já avançado de insuficiência cardíaca, e eventualmente até dor no peito. O que eu gostaria de dizer é por isso que a importância de passar num centro especializado, mesmo para fazer um check-up. Porque com check-up você pode evidenciar uma série de problemas e tratar, até mesmo evitar a cirurgia. Mas o achado normalmente é acidental, através do exame ou de uma ausculta. Perfeito. E, bom, uma vez que você tem uma desconfiança, então foi fazer um check-up, viram um sobrinho, ou alguém na família, né, falou que quando a criança tinha sopro, como é que a gente fecha o diagnóstico de uma doença valvar? Muito bem. Então, assim, eu costumo dizer que os antigos, né, lá, estou falando antigos há 20, 30 anos atrás, eles faziam o diagnóstico apenas com um estetoscópio, um belo exame físico e um raio-x. Mas hoje a medicina ela ficou muito mais complexa, entre aspas, né, com a complexidade dos exames, mas ficou mais fácil para fazer o diagnóstico. Então, todo paciente que ele vem com uma queixa de cansaço, nós vamos pedir um raio-x de tórax, é feito o exame físico, mas o exame crucial para diagnóstico de problema de válvula é o ecocardiograma. Um ecocardiograma simples, que ele é feito, existem várias, até mesmo feito em clínicas, né? Você faz um diagnóstico inicial mostrando, opa, alguma dessas válvulas cardíacas tem uma alteração de fluxo. Então, a partir do momento que você desconfia dessa alteração de fluxo, aí sim você começa a aprofundar a investigação. Aí o próximo passo seria um ecocardiograma transesofágico, que é através de uma sedação do paciente, é feito como se fosse uma endoscopia pela boca, porque essa sonda ela vai atrás lá do coração, no esôfago, e não existe nenhuma estrutura óssea, nada que impeça o diagnóstico, né, a visão das válvulas. Então, assim, a partir do momento que você suspeita que o paciente tem alguma alteração de fluxo dentro do coração, lançamos mão imediatamente de um ecocardiograma. Perfeito. Bom, e aí, uma vez que o paciente descobriu que ele tem uma valvopatia, fez o eco, estava lá a lesão. Como é que se dá esse acompanhamento? Ele precisa ir para a cirurgia amanhã correndo? Não. Como funciona isso? Sim. Então, é assim, eu acho que na maioria das vezes, a condução é clínica, né? Eu acho que em torno de 20% dos pacientes que é feito diagnóstico é que efetivamente evoluem para conduta cirúrgica, né? Ou algum tipo de intervenção. Então, assim, eu costumo dizer que a doença de válvula, com exceção das emergências, aquela falta de ar súbita, que seria uma rotura aguda de válvula, às vezes um trauma forte no tórax ou uma infecção do coração, as doenças de válvulas podem ser controladas. Então, a princípio, o paciente descobre no exame de rotina, no check-up, o médico generalista encaminha o cardiologista, e aí o que é feito? É feito, então, um acompanhamento e observação, né? Essa é a importância de você ter um centro especializado com uma equipe de médicos pensando de forma conjunta para controlar e acompanhar esse paciente. Então, ok, fez o eco, mostrou que tem uma alteração, o que vai indicar ou não a cirurgia é qual é a repercussão desse vazamento ou estreitamento da válvula tem sobre o organismo. Então, na maioria das vezes, o paciente é acompanhado clinicamente. Parte não precisa tomar nenhuma medicação, é feito um acompanhamento seriado a cada ano, né? Em pacientes que já têm alguma alteração do coração, pode-se pensar em introduzir algum tipo de medicação. Por isso que é a importância de você trazer esse paciente para um centro especializado e de experiência, como nós montamos no Hospital Moriá. Acho isso fundamental. Perfeito.
E, invariavelmente, esse paciente vai ter que operar, a doença sempre progride, ou não? Tem casos em que a pessoa consegue fugir da cirurgia. Sim. Então, é interessante os grupos desses pacientes. Vou citar o exemplo da estenose aórtica senil. Seria a estenose aórtica no paciente acima de 70 anos de idade. Então, com o envelhecimento dos tecidos cardíacos, né, da válvula aórtica, ela vai gradativamente estreitando. Raramente isso acontece do dia para a noite. Isso leva anos para acontecer. Às vezes ele passa de uma estenose leve para uma estenose moderada, demora anos. E às vezes de uma moderada para uma severa, isso é uma questão de meses. Então, esse acompanhamento de perto é muito importante. E quando que nós indicamos a cirurgia? Ou no caso da insuficiência mitral, estenose aórtica, independente do tipo de patologia. Através deste acompanhamento seriado ecocardiográfico e dos sintomas do paciente, hoje, de forma matemática, é indicada essa cirurgia. Então, um exemplo, no paciente com vazamento da válvula mitral. Então, o prolapso de válvula mitral, vai ser um termo tão médico e complexo, mas 25% das mulheres têm o prolapso de válvula mitral. Dentro do coração existe uma válvula com 2 folhetos, e na mulher, não sabe bem porquê, ela é formada de forma redundante, tem muito tecido. Então, este prolapso de válvula mitral não quer dizer que quem tem esse prolapso vai precisar operar. A maioria das mulheres vai viver toda a vida, vai viver a terceira idade com qualidade de vida e vai continuar com o prolapso da válvula. O X da questão é quando esse prolapso se torna insuficiente e a válvula começa a vazar. Então, assim, a indicação da cirurgia ela está relacionada com o dano que essa válvula vai trazer ao coração e ao organismo. Então, existem hoje guidelines, né, guias americanos, europeus e até mesmo brasileiro, então foi escrito recentemente, que dizem quando é o exato momento de operar. E é interessante que a gente recebe no consultório o paciente que ele diz, eu não sinto nada, por que eu tenho indicação de operar? Na válvula mitral é muito comum. E aí a gente mostra os trabalhos científicos mostrando que se você operar antes do coração alterar o formato, você opera e esse paciente volta a ter uma sobrevida normal, que nem uma pessoa que não tivesse problema do coração. Então, eu vou até contar uma passagem que foi muito interessante, aconteceu comigo quando eu cheguei em São Paulo, uns 12 anos atrás. Chamaram para ver uma palestra de um amigo meu de Cleveland Clinic. Ele veio ao Brasil falar sobre recentes avanços nas cirurgias de válvulas, das válvulas cardíacas. E eu lembro que peguei um trânsito, eu demorei quase umas 2 horas para chegar no centro de São Paulo, era num hotel, e eu estava indo lá esperando escutar sobre tecnologia, robótica, endovascular, e eu só consegui entender a conferência dele no final, onde ele falou assim, o maior avanço não é o avanço tecnológico, o maior avanço é no momento certo de indicar a cirurgia. E aí ele demonstrou assim de uma forma muito capaz, muito competente. Eles olhando todos os bancos de dados americanos, porque lá todo paciente que é operado, ele tem notificação compulsória. Você preenche o STS Database e envia para uma central. Então eles conseguem olhar para trás e ver qual foi o resultado. Então um determinado perfil de paciente com determinado problema de válvula, o que aconteceu com ele? E analisando aí milhões de pacientes, eles observaram que se a indicação ela for feita precocemente, antes do paciente ser sintomático, foi conseguido, né, nos resultados, um ganho, uma sobrevida em torno de 20 anos. Então, há 12 anos atrás, o que tinha de mais moderno era a indicação. E o que nós vemos no Brasil, todos esses guidelines, nos grandes centros, eles são até aceitos. Mas essa não é a realidade brasileira como um todo. Então, às vezes, o paciente ele vem encaminhado de um centro dizendo assim, não sente nada, não precisa operar. Não. Então, hoje nós temos os subsídios para conversar com o paciente, discutir e mostrar a importância do diagnóstico precoce. Então, um dos maiores avanços, sem sombra de dúvida, além do tecnológico, é o momento exato da indicação cirúrgica. Perfeito. E como é que vai funcionar o Instituto das Doenças Valvárias aqui em Moriá?
Acredito que deva ajudar também nesse acompanhamento todo. Sim. Então é assim, Dina. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento pessoal, né, a toda a diretoria do hospital, né, ao pastor Guilherme, né, a doutora Eunice, mas principalmente ao doutor Terui e a você, doutora Dina, que nos acompanham no dia a dia, né, sabe da luta que a gente sempre teve em dar o melhor para o paciente, né, aquela busca, eu fiquei impressionado logo que nós chegamos e começamos a trabalhar junto com a vontade de querer fazer diferente, sempre focado no paciente. E nós sentimos falta disso em São Paulo. São Paulo e no Brasil como um todo, né? Então, o Hospital Moriá encampou essa ideia, né, de nós tínhamos as pessoas, né, os anestesistas, os cirurgiões, os clínicos, os intervencionistas, a equipe multidisciplinar do hospital, que é extremamente ativa. Por que não nós nos juntarmos e surgir com um grupo forte, focado? Focado na doença valvar? Não, focado no paciente. Então, nós com espaço físico nós já tínhamos, um espaço belíssimo. Eu costumo dizer que o Hospital Moriá é um hospital de altíssima performance, né? Focado em tecnologia? Também não, focado no paciente. Então, a ideia de nós reunirmos todos esses profissionais em um único centro, tendo um objetivo: orientar melhor o paciente. Então, você poder receber esse paciente, né, orientar, tratar o paciente, né, e acompanhar, porque a maioria desses pacientes eles vão ser acompanhados clinicamente. Você poder fazer acompanhamento clínico ambulatorial, fazer o acompanhamento com os métodos gráficos, né, que o Parque instalar no Hospital Moriá de última geração. Então, o foco é no paciente, não é na doença. Tá? Então, acho que esse é o nosso grande diferencial. Então, no fim do mês, né, nós vamos ter, então, a aula inaugural, na verdade, marcando a abertura de uma atividade que já existe no hospital, mas agora de uma forma muito mais objetiva. Perfeito. E quais as vantagens você destacaria na cirurgia usando o robô? Certo. Então, assim, logo que eu cheguei no Brasil, essa é uma história interessante, a gente sentia muita falta de oferecer alguma coisa que agredisse menos o paciente. Porque toda vez a gente fazia cirurgia, diz para o cirurgião abrir o peito para operar, é fantástico. Mas quem costuma pagar o pato é o paciente, eu falo. É uma cirurgia que é mais tranquila para o cirurgião, mas o paciente sofre por causa da esternotomia, né, da abertura do osso do peito. Então aí começou uma verdadeira cruzada em dizer assim, o que nós podemos oferecer? Na época, no Brasil, não existia nem os profissionais para a gente aprender e nem a tecnologia necessária. Então a gente foi buscar na Alemanha primeiro o conhecimento e depois trazer toda a tecnologia para cá. Então nós incorporamos aí no ano de 2005, 2006 a videocirurgia do coração, que é a cirurgia feita por pequenas incisões utilizando equipamento de vídeo, que já foi um avanço brutal, né? E no maior degrau de incorporação tecnológica é a utilização do equipamento robótico. Então, quando fala em robô, o pessoal acha que é um equipamento que vai lá operar sozinho. Não. A cirurgia robótica é um equipamento que possui 4 braços e o cirurgião comanda a distância esses 4 braços. Qual que é a vantagem? Eu não preciso abrir o peito inteiro para operar o coração. Então, nós fazemos 5 pequenos furos, introduzimos os equipamentos e nós conseguimos ver melhor do que nós estivéssemos olhando para o coração, porque eu tenho equipamento com uma ampliação de 10 vezes, a tela é tridimensional, Full HD, eu consigo ver mais detalhes e eu consigo manobrar melhor do que com o próprio punho humano. Então, diga assim, quais são as vantagens? A literatura ela é muito vasta sobre as vantagens, né? Às vezes falta conhecimento da área médica, por isso que é importante um bate-papo desse para a gente poder esclarecer. Mas existem vantagens para o paciente e existem vantagens para o cirurgião. Quais são as vantagens para o paciente? Você agredir menos o organismo, ponto. Isso vai levar menos dor, um menor tempo de recuperação, uma cicatriz menor, né, utilização de menos recursos hospitalares, né, menos transfusão de sangue, menor índice de infecção. Isso a literatura é muito completa a respeito disso. Mas também existem as vantagens para o cirurgião. Então, assim, é fácil? Não, não é fácil.
Tanto que nós podemos nos orgulhar de que nós somos o único time no Brasil que fazemos essa cirurgia de rotina. Então, existe e exige um treinamento gigantesco, né, para você poder dominar o equipamento e oferecer o melhor para o paciente. Mas a vantagem para o cirurgião é uma questão ergonômica. Eu vejo melhor, eu trabalho melhor, e essa vantagem ela não pode ser esquecida também. Perfeito. Bom, a gente tem aqui o Carlos Pito, falou que é uma grande equipe que salvou a esposa dele. Obrigada, Carlos. A Flávia quer saber se quem tem problemas na válvula pode praticar atividade física. Excelente pergunta. Então, assim, eu vou ter que fazer uma introdução para poder te responder isso de forma objetiva. Às vezes a pessoa tem um prolapso de válvula sem insuficiência. Isso não é limitante ao exercício. Tá? O que nós precisamos é quantificar esse problema de válvula. E a quantificação ela é feita de 3 formas. Ela é a quantificação através do exame clínico e do ecocardiograma. Você quantifica entre leve, o problema da válvula leve, moderado ou severo. Então, se for um problema leve, a pessoa está liberada a fazer a atividade física dela. Agora, a partir de um problema moderado ou severo, exige sim um acompanhamento médico muito de perto, né? Porque você pode forçar demais o coração e ter problemas. Então, eu indico assim, eu tenho eu sei que minha mãe comentou que eu tinha algum probleminha na válvula. Procure um cardiologista, ele vai fazer um eco e ele vai sim conseguir quantificar o problema e orientar, né? E é extremamente comum. Agora a gente viu nessa saída da pandemia, né, onde todos nós relaxamos, né, com essa parte de se cuidar e tal, muita gente começando atividade física e as academias, as mais sérias, né, elas têm pedido uma avaliação funcional. Então, volta e meia, a gente pega no consultório o paciente que assintomático, ele quer ir lá puxar ferro. Então, assim, às vezes você pega alterações de válvula de forma moderada, aí você diz, você pode praticar, mas de forma moderada. E é passado toda uma orientação, né? Mas, assim, a grosso modo, os pacientes com alteração moderada, severa, a gente acaba impedindo de praticar atividade esportiva a nível de performance, né? Os atletas. Perfeito. A Juliana quer saber se um sopro inocente diagnosticado na infância pode levar ou pode significar uma deficiência futura. Boa, excelente pergunta. Então, assim, toda alteração de fluxo dentro do coração causa um sopro. Toda. Então, todos nós, vou explicar um pouquinho por que isso acontece. Na vida intrauterina, os pulmões do feto, da criancinha que está lá dentro do útero, eles não são utilizados. Então, existe um desvio dentro do coração através de um furo, para o sangue não passar nos pulmões. A maior parte do sangue ele desvia e é oxigenado na placenta da mãe. Então, todos nós, quando nascemos, nós temos algum tipo de comunicação entre o lado direito e esquerdo, sem sombra de dúvida. E é interessante que quando a criança nasce, né, e dá a primeira respirada, e precisa dos pulmões, isso manda o estímulo para o cérebro manda o estímulo para os tecidos do coração, e aquele buraquinho, existem 2 cortinas, como se fossem cortinas de teatro, que elas se fecham, mas elas não encostam, elas cruzam uma em frente à outra. Então, a criança, nos primeiros dias, até alguns meses de vida, pode ser auscultado um sopro devido à passagem de sangue por esse orifício. E, na grande maioria das vezes, esse orifício ele vai se fechar. Então, na anamnese, né? A anamnese é a consulta, quando o médico conversa com o paciente, ele pergunta, né, sobre história mórbida pregressa ou história familiar, e é relativamente comum dizer, minha mãe disse que eu tinha um sopro quando eu nasci. Então, esse é conhecido como sopro inocente, que ele evolui de forma benigna e esse orifício ele acaba se fechando. Em algumas vezes, esse orifício ele não se fecha. E aí existem técnicas que a gente pode corrigir. Mas, a princípio, que eu costumo dizer, auscultou um sopro do coração, não é para ficar em casa preocupado ou achar que vai morrer, etc. E tal. Procure um cardiologista e o cardiologista vai lhe orientar, sem sombra de dúvida. Perfeito. A Bia quer saber se a doença valvar é hereditária. A menor parte, ela pode ser hereditária. Então, eu vou citar um exemplo, né? Seria uma doença genética. A válvula aórtica fica na saída do coração.
Então, a bomba, que é o ventrículo esquerdo, quando ele contrai, na saída, existe uma válvula que tem 3 portinhas. Tá? Então, quando o coração contrai, essas portinhas abrem, o sangue é expulso do coração e vai para o corpo. Quando o ventrículo vai relaxar para receber mais sangue que vem dos pulmões, essa válvula tem que fechar. O que acontece na válvula aórtica bicúspide? A criança ela nasce sem sopro. Tá? A não ser aquele sopro inocente que vai se fechar com o passar dos dias. Mas o que os estudos demonstram que quando a pessoa nasce com 2 portinhas na válvula aórtica, em vez de 3, quando esse paciente chegar entre a 40ª e a 50ª década de vida, por algum motivo que não se sabe, essa válvula pode se tornar insuficiente. Há uma dilatação da aorta ascendente e da válvula. Então, assim, isso é relativamente comum você evidenciar. O pai tem um problema, o filho tem. Ou o avô tem um problema e o neto tem. Então, eu recomendo os pacientes portadores de válvula aórtica bicúspide que façam um eco em toda a família. Não para apavorar ou assustar, mas para saber. Porque a insuficiência aórtica ela é insidiosa, ela é degradativa e o paciente é assintomático. Às vezes o diagnóstico é feito através do exame físico e o coração já está extremamente dilatado. Mas sim, é possível ser de transmissão genética e hereditária, mas é a minoria. Perfeito. Então, tomar cuidado principalmente nas doenças aórticas, certo? Sim, sim, exatamente. Bom, a doutora Keila está dando parabéns pela live. Teve um outro espectador que a gente não conseguiu identificar o nome. Marco Calazans também mandou um abraço. Dilson Toscano elogiando o Pofo como médico ser humano. A Karine Salles falando que é o melhor cirurgião cardíaco do mundo. E a Beatriz também, a Beatriz Santos também. Também Regilda Lacerda, Samantha Dalla, Natália Jorge Souza, todos mandando felicitações. Aí o Fabrício está perguntando: existe indicação para troca valvar antes dos sintomas, com melhor prognóstico? E se a gente operar antes, aumenta o risco de depois ter que reoperar para a prótese? E se operar antes, não traz mais riscos e comorbidades ao paciente? Excelente pergunta. Vamos ver se eu tenho 25 minutos, vamos ver se eu consigo responder em 25 minutos, porque é uma resposta longa. Mas eu acho que é o que a maioria dos pacientes que vão ser operados pensa. Porque é uma pergunta, doutor, posso esperar? Ou tem aquele paciente que já chega com um diagnóstico de problema de válvula e diz, não, já quero operar para me livrar disso aí. Então, eu digo assim, hoje os critérios, eles são matemáticos. Não tem nada a ver com a cara do paciente ou com a vontade de operar. Por isso que um centro de válvula, não é apenas o cirurgião dando opinião. Nós temos um time muito capaz que vai conseguir graduar exatamente o momento de operar. Então, vamos lá. Eu digo que a cirurgia da válvula, da doença valvar, nós temos uma janela de oportunidade. É diferente de uma cirurgia de emergência onde eu tenho uma fresta de oportunidade. Ou a gente acerta essa fresta e salva o paciente, ou não dá. A válvula raramente acontece isso. Então, você tem que ter esse timing, e isso está muito bem descrito nos guidelines, nos guias de indicação. Então, assim, se operar antes dessa janela de oportunidade, a gente está submetendo o paciente a um risco desnecessário. Em hipótese alguma, a gente deve fazer. E também nós não devemos ficar esperando desenvolver um sintoma, porque quando aparece o sintoma, às vezes já é tarde demais. Então, nós temos uma janela de oportunidade, que nós precisamos graduar. Isso nós temos como graduar se nós estamos no primeiro terço dessa janela, na metade ou no terço final. Então, assim, a maior revolução, e eu acho que hoje ainda é relativamente difícil, mesmo quando a gente vai dar aula em congressos médicos, é você dizer assim, sim, a cirurgia da válvula, normalmente a válvula mitral, ela deve ser feita em pacientes assintomáticos, quando dados ecocardiográficos demonstram que o coração está começando a crescer.
Então, nesse caso, nós operamos ele assintomático, vamos lá e consertamos a válvula. Então, eu acho que isso é a grande questão, você educar, não o paciente, educar o médico que vai tratar esse paciente. Então, sim, em alguns casos, existe indicação da cirurgia no paciente assintomático para que a gente possa fazer com que esse paciente tenha a mesma sobrevida do que a população normal. Então, você é extremo. O paciente não tem sintomas, o coração está dilatando, por algum motivo não é indicada a cirurgia, vamos indicar só quando ele começa a ter o cansaço severo. Você pode operar, ele pode ir bem, mas o que os estudos demonstram é que ele vai viver em torno de 15 a 20 anos menos do que a população normal. Então, o paciente com problema de válvula, qualquer uma delas, aórtica, mitral, tricúspide ou pulmonar, você tem que ter um segmento de perto, muito de perto, né? Às vezes tem pacientes que eu já sigo há mais de 20 anos. Tinha algum sopro e você, não é que você vai medicando, você vai acompanhando e você vai graduando o que essa doença, esse problema da válvula, causa no coração. Então, sim, opera-se o paciente assintomático, mas existem critérios para isso. E eu acho que talvez o Instituto vá ajudar nesses casos, né? A gente diagnosticar o paciente, seguir certinho e saber o melhor tempo e a melhor técnica, né, da indicação de cirurgia, né? A Bia está perguntando, além da troca valvar, tem outra opção para manter a válvula? Sim. Então vai depender muito que tipo de válvula que você vai trabalhar. Então vamos lá. A válvula pulmonar, ela é cometida mais nas crianças, né? Então na criança você quer que ela cresça. Então você não, de preferência, não usa nenhuma prótese, porque imagina você pegar uma criança, eu falo criança mesmo, recém-nato às vezes com poucos dias de vida, criança que tem às vezes 600 gramas, ou 1 quilo ou menos, então você não pode ir lá, então você vai lá e conserta a válvula dela, mesmo que não fique 100%. E você vai aceitar e acompanhar para que esse coração se desenvolva até um determinado momento que você possa fazer uma correção efetiva, né? Então, assim, depende de válvula para válvula. Válvula mitral, os pacientes que têm a doença degenerativa, né? Antigamente se dizia que no Brasil não existiam esses pacientes, que o Brasil era apenas a valvopatia mitral, mais comum era o reumático. Hoje o reumático, na nossa casuística, não dá 20%. 80 e poucos por cento são pacientes portadores de doenças degenerativas, que a válvula mitral ela vaza. Nesses casos, a literatura é muito clara, mostra que o paciente que você consegue preservar essa válvula tem um melhor prognóstico a longo prazo. Mas tem válvulas que você não consegue consertar. O paciente que teve o reumatismo e a válvula foi acometida. Então você vai lá e você troca a válvula e o paciente, desde que o coração não esteja afetado, não esteja dilatado entre insuficiência cardíaca, ele vai ter uma sobrevida muito próxima à sobrevida normal. E é vida normal mesmo, né? Perfeito. A Andressa estava falando aqui que o pai dela tem insuficiência da válvula mitral e tricúspide. Nesse caso, ele pode praticar musculação de forma moderada? Ela não fala aqui o grau de acometimento valvar, só fala que tem mitral e tricúspide. Sim. É interessante que a válvula, como é que eu vou lhe explicar? O acometimento inicial é da válvula mitral. Quando ela começa a vazar ou ficar estenótica, que impede o fluxo, começa a haver uma sobrecarga para trás, retrógrada. Então, o sangue que vem dos pulmões, ele não consegue passar de forma livre pelo coração e começa a ficar represado nos pulmões. Numa segunda etapa, a válvula tricúspide começa a ser afetada. Então, se for um paciente reumático, que seria mais o jovem, tem as duas válvulas acometidas, é um outro ponto. Se for uma sobrecarga de lado direito causando insuficiência tricúspide, já é uma doença um pouquinho mais avançada. Então, nesse caso, eu não recomendaria atividade física moderada. Então, precisaria ver qual é a causa que levou as duas válvulas a serem acometidas. Mas, a partir do momento que você gradue essa insuficiência, o mecanismo é fácil orientar. Perfeito. Então, ela precisaria passar para o especialista, né? Para entender por que as duas estão acometidas e saber o grau de acometimento para saber se dá para fazer exercício, né? Uhum. Isso. O Dr. Vinícius de Curitiba está mandando um abraço, Dr. Couto.
E a Ana Carol está perguntando quais os desafios para a equipe anestésica em uma cirurgia cardíaca robótica. É, Barbaridade. Eu posso dizer, Dina, vocês são os heróis, entendeu? Porque, assim, primeiro pelo perfil de coragem de incorporar a tecnologia de forma responsável. Esse é o grande mérito de vocês, entendeu? Não é incorporação no, vamos lá, tem uma tecnologia nova, vamos usar, não. Eu acho que foram aí 2 anos, pelo menos, de muito planejamento, né? Eu acho que, assim, o grande desafio para anestesia é você operar mais por instrumentos, né? Tendo o paciente mais na mão de forma mais tecnológica, né? Porque com a cirurgia de peito fechado, a gente não vai lá apertar, não. Você sabe o que eu estou falando, a gente não vai lá colocar o dedo para ver a pressão. Nós temos que confiar em medidas, em dados eletrônicos, né? Adquiridos através de punções específicas e tal. Eu acho realmente um desafio gigantesco, porque a cirurgia robótica, na escala de incorporação tecnológica, seria o Himalaia, seria o topo do Himalaia. Então, na base, nós temos uma cirurgia convencional, no meio a cirurgia de vídeo e lá em cima a cirurgia robótica. Então, a tecnologia, ela necessita de tecnologia. Então, você ter um anestesiologista sabendo manusear bem um eco transesofágico e sabendo interpretar esses dados, os monitores de débito, monitores de desempenho cardíaco. Eu comparo assim o manejo anestésico a decolar um Boeing à noite no meio do nevoeiro. Você tem que operar por instrumentos, né? Então, os desafios são grandes, mas a equipe está de parabéns, né? E quem começou junto, nós começamos, né, o Teru e a Dinar, vocês são verdadeiros heróis. Eu me sinto assim, orgulhoso em trabalhar com vocês, né? Me sinto assim, então, todo dia eu tenho que desempenhar 110%, não é 100%, não. não, acho que a gente aprendeu bastante nesses últimos tempos, né? Não é porque a cirurgia é menos invasiva que envolve menos tecnologia e menos desafio, né? Acho que tanto para a equipe cirúrgica quanto para a anestésica. Mas o que a gente vê é que vale muito a pena, né? A recuperação desses pacientes, assim, é incrível. A Bia está perguntando, é possível fazer uma cirurgia de troca valvar sem abrir o peito? Sim, é possível. Então, vamos lá. Existem várias formas de você chegar ao coração, sem que você abra o peito, né? E é interessante porque esse meu pensamento começou lá no ano de 2000, e eu acabei inventando uma cirurgia. Quem for no Google pode procurar, chama-se The Brazilian Technique, onde a gente opera as válvulas cardíacas, principalmente a válvula mitral, através do acesso periareolar, o acesso da cirurgia plástica, no homem ou na mulher. Então, fica uma cicatriz praticamente imperceptível. Então, existe sim, hoje já está fazendo aí 12 anos que a gente não abre o peito para trocar uma válvula mitral, né? E a válvula aórtica, desde o ano passado, depois de muito estudo, nós incorporamos a robótica na troca da válvula aórtica, né? A válvula tricúspide também é abordado sem abrir o osso do peito. E aí a pergunta muito frequente é isso, ok, se isso é possível, por que não existem mais lugares no Brasil fazendo? Então, assim, há uma década atrás eu costumava dizer que era um problema de incorporação tecnológica, só existia um equipamento em São Paulo, né? Mas hoje existem mais de 70 equipamentos no Brasil inteiro. E por que a cirurgia cardíaca ela não é amplamente empregada? Porque precisa de treino. É diferente de você tirar um videogame e treinar, porque na ponta do robô tem o ser humano. Então, essa incorporação tecnológica ela tem que ser feita de forma consciente. Então, não basta ter o equipamento. Você precisa ter um time, você precisa ter uma equipe de anestesia extremamente diferenciada, você precisa ter um time cirúrgico extremamente diferenciado, né? Precisa ter um time de UTI extremamente diferenciado, né? O Dr. Fábio, que é o chefe da nossa UTI, e que ele capitaneia uma equipe sensacional, porque a maioria desses pacientes eles saem estubados da sala de cirurgia, eles vão para a UTI e esse trabalho tem que continuar. Então, por isso que nós recebemos, né, cirurgiões que vêm do Brasil inteiro aprender, né, e a gente tem dado todo o apoio para o pessoal começar esse serviço, porque o grande beneficiado é o paciente, né? Se ele puder receber uma cirurgia mais segura, uma cirurgia com menor repercussão para o organismo dele, né, isso vai ser vantagem para todos, sem sombra de dúvida. Com certeza.
O Instituto vai oferecer só a cirurgia ou outros procedimentos? Muito bem. Então, é assim, o que o Instituto vai oferecer? Primeiro é a condução clínica para o diagnóstico. O paciente ele vai chegar lá com aquele anseio de respostas. E a nossa função como médico é pegar esse paciente pela mão e atravessar toda essa turbulência, né? Que é quando ele recebe esse choque do diagnóstico, a gente vai conduzi-lo, seja pelo caminho clínico ou pelo caminho cirúrgico. E aí, esse time ele vai escolher qual é a melhor técnica que se adapta para esse problema da válvula. Então, hoje nós temos a cirurgia, a base da pirâmide seria a cirurgia convencional, depois a cirurgia por vídeo, a cirurgia robótica e as cirurgias feitas por intervenção. São aquelas cirurgias que a gente chama de endovasculares, né? Que seriam as cirurgias feitas através de punção da artéria ou veia aqui da região femoral, né? Aqui da prega, que a gente chama da coxa, e você consegue navegar até o coração e fazer algumas correções em determinadas situações. São procedimentos da válvula aórtica já com resultados bem duradouros, em torno de 10 anos, mas precisamos um pouquinho mais de tempo, e a válvula mitral agora vem avançando grandemente com os procedimentos endovasculares. Mas, da mesma forma, todos esses procedimentos, para serem indicados, a gente realmente vai lançar mão de um time aí de experts para poder achar o melhor caminho. Perfeito. A Silvana pergunta: quem escolhe o tipo de prótese de válvula mecânica ou biológica é o médico, certo? Existe alguma diferença na qualidade de vida para o paciente? Excelente pergunta. E eu tenho várias respostas para a mesma pergunta. Então, é assim, quando o paciente ele chega, ele já leu muita coisa na internet. E a internet tem informações boas e informações ruins. E o médico, é óbvio, quando ele larga o conflito de interesse dele, o único conflito de interesse dele é ver o paciente dele evoluindo bem. Ele vai orientar o paciente. E eu falo para os meus pacientes, aqui nós somos em 3 partes. Adoro quando vem a família junto. Quanto mais gente, melhor. E eu digo assim, aqui nós somos em 3 partes. O médico orienta qual é o melhor caminho. Não falei manda, falei orienta. Quem decide é o paciente. Ah, e a família? A família apoia o paciente. Então não adianta vir a esposa, o marido, dizer, doutor, eu não consigo, eu quero que ele faça aquilo. O paciente, desde que ele tenha a autonomia psíquica dele, é ele quem decide, não é o médico. O médico ele vai dar o caminho, ele vai dar a ferramenta para que o paciente decida. Por isso que eu digo assim para o meu paciente, converse, venha conversar comigo quantas vezes forem necessárias. Se vai ter dúvida, anote num papelzinho e volte para conversar comigo. Porque as dúvidas se conversam 1 hora, 1 hora e meia, daqui a pouco ele está com dúvida de novo. Porque é uma decisão muito séria. Por quê? Existem se eu tenho que fazer a troca da válvula, nós temos 2 tipos de válvula, a metálica e a biológica. Do ponto de vista de performance, as 2 válvulas, os 2 tipos são excelentes. Mas existem indicações precisas. Então, exemplo, a válvula biológica, você não precisa tomar nenhum remédio para esse tipo de válvula quando você usa. Agora, ela tem uma durabilidade. Quanto mais jovem é o paciente, menos ela dura. Então, você é extremo. Se por algum motivo você tem que botar uma prótese biológica numa criança de 12 anos, essa válvula ela não vai durar mais do que 10 anos. Né? Antigamente achava-se que o metabolismo do cálcio na criança, como é muito acelerado, calcifica a válvula. Hoje em dia já sabe que esse não é o mecanismo. Talvez seja um mecanismo antígeno-anticorpo. Então, a criança que tem esse sistema imune muito ativo, essa válvula vai durar menos. Diferente do velhinho, essa reação antígeno-anticorpo não é tão acelerada. Então, pacientes de idade acima de 65, 70 anos, a prótese mais indicada é a válvula biológica, porque ela dura mais. Os pacientes mais jovens, a indicação é a válvula metálica, porque, em teoria, você vai fazer o implante da válvula e ela vai durar para sempre. O X da questão da válvula metálica é que você tem que tomar um anticoagulante. Então, a pessoa tem que ser regrada, tem que tomar todo dia a dose pré-determinada de medicamento e 1 vez por mês, pelo menos, colher uma amostra de sangue e dosar a anticoagulação. Então, vai depender muito de paciente. Tem paciente que toma a medicação dele de forma correta, existe um aparelhinho em casa, mesmo você
como dosar a glicemia, né, circulante, você tira uma gotinha, bota no equipamento, ele te diz, está dentro do limite que você quer ou não. Então, assim, depende também muito do perfil da pessoa, né? Então, assim, você é uma pessoa regrada, você é uma pessoa que se cuida, você é uma pessoa que consegue não beber, não tomar a bebida alcoólica, porque ele interfere na anticoagulação. Então, tem várias questões e não é um papo de uma hora e meia que você vai decidir. Então, eu dou a tarefa, a lição de casa para o paciente, ele vai pensar. E essa decisão, para mim, ela pode ser feita até o momento da internação, porque a gente no Moriá tem todas as próteses possíveis do mundo, nós temos na sala de cirurgia. Mesmo na hora, eu não gosto que o paciente escolha na hora, ele tem que escolher antes. Ele interna, a gente faz essa pergunta. Mas a decisão ela deve ser do paciente orientado pelo médico, sem sombra de dúvida. Perfeito. O Marcos está perguntando, quem tem aneurisma ou dissecção na aorta pode desenvolver alguma doença na válvula? Pode. Marcos, qual que é o nome dele? Completo? Não aparece? Não temos o sobrenome. Muito bem. Então, assim, a resposta é sim e não. Vai depender aonde o aneurisma está localizado. Ou a dissecção. Então, assim, se o aneurisma, a dissecção for na raiz aórtica, então onde a válvula aórtica está, aí você tem que mexer. Então, na maioria das vezes, quando há um desabamento da válvula aórtica, você tenta preservar. Se não dá, você troca. Então, eu digo assim, a indicação vai depender de onde está o aneurisma ou a dissecção. Perfeito. Eu acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta, que a gente está nos nossos minutos finais. A Nika está perguntando se a perfusão em uma cirurgia robótica seria igual a de peito aberto. Muito bem. Eu vou te dizer assim, eu sou extremamente grato, né? Vim lá de Joinville, para o perfusionista Isaías Cidral, que sempre me acompanhou desde a época de estudante, né? E foi uma pessoa que soube incorporar a tecnologia, soube aceitar a mudança, né? E quando eu vim a São Paulo, eu fui apresentado a uma equipe de perfusão sensacional, que é o Oswaldo com a sua família, né? Que é o Douglas e a Renata, e a Priscila agora que está ajudando no grupo também. E é interessante porque eles estavam acostumados apenas à cirurgia convencional. E eu achei assim uma forma, eles aceitaram esse desafio de uma forma pessoal, né? Comprometida. Então, assim, sim, é muito diferente a perfusão numa cirurgia robótica de uma cirurgia convencional. Requer mais atenção. Acho que toda a cirurgia ela requer atenção, mas requer mudança de estratégia. Então, assim, você é uma pessoa de mente aberta que aceita mudança, né? Aceita mudar a sua estratégia completamente. Então, bem-vinda, né? Mas exige sim um aperfeiçoamento e uma perfusão com alguns detalhes fundamentais, sem sombra de dúvida. Perfeito. A Elisângela Caldotto, que é a nossa paciente, mandou mensagem também dizendo que se emociona em tanta tecnologia. Com isso, então, acho que a gente vai encerrar. Queria agradecer ao Wolf, especialmente pela participação aqui. Agradecer a todos que assistiram. No mês que vem a gente tem mais uma live e vocês podem sugerir temas para as nossas lives. É só marcar o nosso perfil, que é o Hospital Moriá. Muito obrigada a todos mais uma vez. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, povo. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado, hein? Até mais.